A paz do Senhor, estamos em mais um EBD online e que bom ter vocês aqui conosco. Hoje vamos estar estudando a lição de número 12. Como passou rápido esse trimestre, não foi, querido professor? Hoje já estamos perto do final, né? Só falta uma liçãozinha e já se acaba o trimestre, já começamos uma nova, né? Mas glória a Deus por tudo isso que Ele tem concedido a cada um de nós. Então, a lição de hoje é a lição de número 12, com o tema A Nova Jerusalém. A gente vem de várias lições falando tudo que vai acontecer aqui na Terra, antes, depois, durante e a questão do arrebatamento. E hoje a gente vai falar sobre o que o Senhor Jesus ele tem preparado para as nossas vidas. Preparado para aqueles que se manterem fiéis e firmes, né? Que é a Nova Jerusalém. A nossa lição, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 27. Aproveite que começou a aula agora. E que tal, antes da introdução da lição, você não fazer um momento de devocional? Escolha dois pré-adolescentes, para que eles comecem entoando um louvor, até mesmo relativo ao momento de uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Tem tantos louvores, né, que falam sobre a Nova Jerusalém. Aproveite esse momento para eles cantarem e peça para que, quando eles estiverem cantando, eles reflitam sobre o louvor. E no final, antes da oração, você pode estar perguntando como é que eles imaginam que será essa Nova Jerusalém. Em seguida, faça a oração, os pedidos de oração, os agradecimentos e comece a sua aula. Na Bíblia diz de hoje, Apocalipse, capítulo 22 e 14, eu vou ler pela minha Bíblia, porque a da lição, a passagem, o texto é diferente. Então, Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 14, que diz assim, ó: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Esse é a Bíblia diz de hoje. Esse textozinho, tá certo? A lição se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 27, onde você pode estar acompanhando junto com seus pré-adolescentes. A nossa lição ela tem 3 objetivos: detalhar os aspectos da Nova Jerusalém, compreender quem poderá morar na Santa Cidade e entender que a interação dos salvos com o Cordeiro será perfeita, né? A gente precisa passar para o nosso pré-adolescente que eles precisam estar firmes e vigilantes para que eles possam participar desse tão lindo evento que o Senhor Jesus ele tem preparado para as nossas vidas. Glória a Deus, né? O ponto 1 da nossa lição fala sobre a Nova Jerusalém gloriosa. O ponto A fala sobre a cidade que desce do céu. B, como é a cidade. E o C, as medidas da cidade. Uma coisa que você pode querer fazer, querido professor, ver imagens de Jerusalém, dos templos que tem, né? Todos, recortar, tirar as fotos, né? Imprime lá as figuras e traz na sua aula. E mostra para o seu pré-adolescente como é lá em Jerusalém, como são os templos, como é dentro dos templos. A gente tem uma facilidade um pouco melhor agora de conseguir isso na internet. Então, você aproveita e já faz isso para que seu pré-adolescente veja e tente imaginar como será essa Nova Jerusalém. Se agora, aonde estão os templos, já como era glorioso, como era bonito, imagine aquilo que o Senhor Jesus ele tem preparado para as nossas vidas. Então, a lição diz assim, que a cidade que desce do céu, depois do julgamento final, haverá um novo céu e uma nova terra, e nela terá uma cidade santa. E o texto diz mesmo assim, lá em Apocalipse 21 e 2. Aproveite e abra sua Bíblia.
Apocalipse 21. Cadê? 21:2. Diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, João, ele teve a visão de como seria, né? Imaginando como seria a nova Jerusalém, né? Ela, na verdade, ela sempre existiu no céu, mas ela vai descer. A nossa lição explica aqui. E assim, a palavra do Senhor também. Foi planejada e construída por Deus e os seus alicerces são indestrutíveis. Ou seja, nunca vai ser destruído. O propósito de Deus sempre foi morar com o ser humano, né? Sua principal criação. Nessa nova cidade, Deus vai morar com os seus filhos e eles serão o seu povo, né? O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Glória a Deus. Tudo que a gente tem esperado, né? Então, é isso que vai acontecer na Nova Jerusalém. E aí, o ponto B diz como é a cidade. A Nova Jerusalém, ela é tão bela, tão perfeita, que a nossa mente, você pode estar falando para o seu pré-adolescente, gente, lembre dos louvores que a gente cantou no começo da aula? Pronto, vocês conseguem imaginar como será a Nova Jerusalém? Deixa eles falarem. E aí depois vocês vão dizer, pronto, a Nova Jerusalém, a nossa mente, ela não consegue imaginar a perfeição como será essa cidade, né? Como será a cidade que o Senhor Jesus ele planejou para as nossas vidas. E aqui a nossa lição diz que a beleza dela é tão grande que não se compara, não parece com nenhuma cidade. Ou seja, é uma nova terra, é um novo céu que o Senhor ele tem preparado para a vida daqueles que forem até o fim, crendo nele, né? E o ponto C fala sobre as medidas da cidade, né? Ou seja, o tamanho dos muros. E aí você pode estar levando para o seu pré-adolescente para ele ter noção de quão grande será essa cidade. O ponto 2 da lição fala sobre os moradores dessa cidade, quem vai poder viver no Santo Monte e quem é digno de herança. E o ponto C diz assim, os justos entrarão e sairão pelas portas. O versículo bíblico que a gente acabou de ler também. Aí aqui diz que os moradores dessa nova terra, dessa nova cidade, né? Por quê? Aqui a terra que a gente está vivendo foi contaminada pelo pecado, né? E lá para Nova Jerusalém, lá não existirá pecado, não existirá maldade. Então, não haverá mais pecado na cidade onde nós iremos morar, né? E quem é que pode viver no Santo Monte? Lá no Salmo 15, temos a resposta para essa pergunta. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. E aí você pode fazer o seu pré-adolescente pensar e entender o que é que eu estou pensando, fazendo de errado. Será que eu estou sendo sincero em todos os meus atos ou sou sincero apenas com algumas pessoas ou quando eu quero? E fazer ele entender e começar a agir que todos os momentos ele sim precisa ser sincero. Ele precisa ser verdadeiro, porque é disso que o Senhor se agrada. Mas qual será o modo certo de viver, né? Estamos vivendo uma época em que o certo tem sido trocado pelo errado. É fato. Onde muitas coisas que é errado, né? Tem muita gente agindo como se fosse certo. E isso, Senhor, ele não se agrada. Bem como a verdade tem sido deixada para dar lugar à mentira. Contudo, a palavra de Deus permanece sendo a verdade que liberta. Então, todo aquele que vive de acordo com os seus ensinamentos e crê em Jesus agrada ao coração de Deus e terá o seu lugar garantido na cidade celestial. Quem são as pessoas que são dignas da herança, né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 5, do 5 ao 8, diz que felizes são as pessoas que são humildes e têm o coração puro,
porque eles verão a Deus e herdarão a terra. Então, são essas pessoas que vão herdar, né? São dignos dessa herança. Lá na lição, no finalzinho, em Apocalipse 21 e 27, diz: entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. E aí é o momento de você perguntar se o seu pré-adolescente ele já aceitou a Jesus como Salvador. Se ele tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, né? E quem sabe hoje, né, no momento da sua aula, não é o momento certo dele fazer essa escolha para que tenha o seu nome escrito no livro da vida e quando o Senhor Jesus voltar para levar a igreja, ele possa estar preparado e subir também. O ponto C fala sobre os justos que entrarão e sairão pelas portas, né? Fala sobre a questão de João, né? Afirma que as nações andarão na luz da cidade santa e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Isso significa que esta cidade será a capital de um novo mundo e os justos entrarão e sairão pelas portas desta cidade, porque elas estarão sempre abertas, porque vai ter abundância de paz. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. A paz vai ser um dos sentimentos, a emoção mais sentida na Nova Jerusalém. O ponto 3, os salvos e o Cordeiro. Ponto A identificação, né? O B, ele nos consolará. C, ele nos recompensará. Lá em Apocalipse 22 e 4, João descreve que na testa dos servos do Senhor estará escrito o nome dele. O termo nome, na verdade, na Bíblia, refere-se ao caráter de Cristo, né? Assim como o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro sobre a coroa em que estava escrito Santidade ao Senhor, nós também teremos uma identificação, a qual constará do próprio nome de Deus, né? Então, na santa cidade estará o seu trono, bem como o trono do Cordeiro, que governará o céu e a terra com perfeita justiça. Ali, os seus servos o servirão com dedicação e verão o seu rosto com alegria. Glória a Deus. O ponto C fala que ele nos consolará, ou seja, ele vai enxugar dos nossos olhos, de todas as pessoas, todas as lágrimas. Lá não haverá lágrima, não haverá pranto, tristeza não existirá, não será nem lembrada, né? Porque lá a gente estará em constante alegria, em agradecimento e com muita paz. E o ponto C diz que ele nos recompensará. Naquele dia, os servos do Senhor saberão que todo o esforço aqui, tudo que ele abriu mão aqui na terra, foi recompensado, né? Porque o Senhor Jesus, ele tem as melhores formas de recompensar os seus filhos. Enfim, nada mais poderá interferir em nosso relacionamento com Deus. Ou seja, a gente vai ter contato com ele, ver o seu rosto, estar próximo, né? Então o serviremos e o glorificaremos para todo sempre. Amém. Essa é a recompensa daqueles que se mantiverem firmes e constantes. A nossa lição na conclusão diz: depois de estudarmos e compreendermos tão maravilhosas bênçãos que para nós estão preparadas, podemos enfrentar as dificuldades dessa vida com mais ânimo, né? E maior esperança, procurando sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, tudo isso aqui vai passar e daqui a gente não vai mais lembrar, né? Mas a gente vai entender, né? Hoje a gente vai entender que todo o sacrifício, toda a dificuldade, muitas das vezes, tudo que a gente está fazendo aqui vai valer a pena. Porque o nosso Deus, ele sabe recompensar, né? E você pode deixar isso bem claro para o seu pré-adolescente. O quão é bom quando no final do ano, pode perguntar lá na sala, quem aqui, quando é no final do ano, o pai dá um presente porque passou de ano, ou então é aniversário, dá um presente. E eu tenho certeza que muitos vão levantar a mão.
Aí você vai dizer, olha, imagine o seu pai que às vezes não vê algumas coisas e lhe presenteia dessa forma e você não gosta. Imagine o Pai do céu, que tem as coisas melhores, mais lindas, perfeitas para aqueles que continuam servindo e crendo de coração o quão maravilhosas são as coisas que ele tem para presentear. E faça ele refletir e agradecer e querer, almejar, sentir desejo de estar no céu. Porque é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Uma nova Jerusalém, onde não vai ter dor, onde não vai ter pranto, não vai ter choro, tristeza, lá não vai ter. Só paz, alegria, muita glória e adoração. Estaremos lá servindo junto ao Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida mais e mais. E não deixa de curtir o nosso vídeo, deixar um comentário, enviar para um amigo e se inscrever no canal, tá certo? Tchau, tchau, fiquem na paz e até a próxima, se assim Deus permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.